4, tema a plena revelação. Hebreus 2, versos de 1 a 4, tema a plena revelação. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade? Vamos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, em oração. Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho, é com grande alegria, Senhor, que estamos reunidos nessa noite, louvando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Ó Senhor, que lindo louvores nós cantamos, aleluia, a Ti nesta noite. Louvores maravilhosos, Senhor, que mostra o quanto, Senhor, nossos irmãos do passado que criaram esses louvores, aleluia, conheciam e tinham intimidade contigo. E ter intimidade com Deus é conhecer a Deus segundo Ele se expõe e se coloca nas Escrituras, se revela na verdade, não é, Pai? Que maravilha! Ter comunhão contigo é conhecer a doutrina, ter comunhão com Deus é conhecer a Deus como Ele se revela. Isso é maravilhoso, Senhor, isso é grandioso, isso nos leva a uma verdadeira piedade. O conhecimento é acompanhado, o verdadeiro conhecimento, aquele que adentra o nosso coração como uma espada de dois gumes, aleluia, ele nos leva à piedade, nos leva à santidade, nos leva, Senhor, aleluia, a uma vida de adoração e agradecimento por aquilo que o Senhor fez por nós, porque grande é a Tua salvação, Senhor, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é grande demais, é imensurável a salvação que o nosso Deus fez por nós, pelo Seu povo. Não há como expressar em palavras o quão grande é a salvação do nosso Senhor, mas podemos, pela fé, ser participante dela, confiar nela, aleluia, e falar sem medo, Senhor, para que o mundo possa ouvir, nós veremos a Tua face. Por isso podemos orar, Senhor, sem medo, aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que a volta de Cristo para o Seu povo é alegria e regozijo, porque nós temos um irmão, nós temos um Senhor, nós temos um Pai, não mais um juiz. Ó Senhor Deus, fomos selados pelo Teu Espírito, somos Tua propriedade, estamos esperando o resgate, aleluia. Ó Pai, vem Jesus, vem buscar a Tua igreja, vem buscar o Teu povo, porque é isso que ansiamos, a volta de Cristo, para a honra e glória de Deus Pai, para que todos nós, os do passado, os do presente e os que ainda vão nascer e crer, aleluia, possam se reunir para as bodas do Cordeiro e lá festejar por toda a eternidade no amor eterno do Pai, do Deus triuno, aleluia, a Cristo Jesus, a graça de Deus, para louvor da graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, louvar a Sua graça, Senhor, por toda a eternidade, aleluia, é isso que desejamos, é isso que queremos. Pai, enche-nos do Teu Espírito, fala conosco nessa noite, Senhor, segundo aquilo que o Senhor deseja ao coração de cada um aqui nessa noite, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e é o Senhor que ministra ao coração do Teu povo. Abençoa, Senhor, manifesta as Tuas bênçãos, segundo a Tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos, hoje ninguém se colocou de pé, né? Então vamos, geralmente eu falo, pode se assentar, né, irmãos? Mas amém. Irmãos, a partir do capítulo de número 2, né, o escritor de Hebreus vai esclarecer para seus ouvintes, para nós aqui nessa noite, o que ele havia proposto quando comparou Jesus
com os anjos no primeiro capítulo. Amém? Então, capítulo 1, né, a partir do versículo de número 5, o escritor de Hebreus faz uma comparação entre Jesus e os anjos. Amém? E para quê? Para exaltar a Cristo. Amém? E agora no capítulo de número 2, ele vai dar a conclusão, esclarecer por que ele fez isso. Amém? Ou seja, o que ele quer saber? O que ele vai fazer? O Evangelho em Cristo é a plena revelação de como Deus vivo salva o seu povo da ira vindoura. Se a lei, o Antigo Testamento, que foram na tradição judaica, lembre-se de uma das pregações, né? Por que ele usa esse termo aí? Ele fala bem assim, ó, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né? Por que o escritor de Hebreus fala que os anjos é que trouxeram, né, a lei? Porque era uma tradição judaica, ela não tem uma base bíblica, amém? A Bíblia fala o que em relação a quem trouxe a lei, quem foi o intermediário da lei? Rapidamente, abre lá em João 1,17, amém? E você já pode deixar abertinho aí em 1,17, que vai ter dois entendimentos para nós aí. Fica com o dedinho aberto, apontado aí para 1,17. Abra agora e depois nós vamos voltar para esse mesmo texto. João, Evangelho de João 1,17. Amém? Evangelho de João, capítulo de 1,17, fala quem é que, por intermédio de quem veio a lei. Não é por anjos, né? João fala bem assim, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Amém? Então, o mediador da lei, aquele que trouxe a lei, foi Moisés. Então, o escritor de Hebreus aqui está citando uma tradição judaica, de que os anjos teriam trazido. Mas ele, a partir dessa tradição, ele faz essa comparação com Cristo. Amém? Então, ele está fazendo o quê? Que o Evangelho é a plena revelação de como Deus vivo salva o seu povo. Por isso que no texto ele vai falar, tão grande salvação. Amém? E o Evangelho é essa revelação plena de como Deus salva o seu povo da sua ira vindoura. Amém? Ora, se aquilo que foi transmitido pelo ministério de anjos, amém? Como os judeus acreditavam, não podia ser recebido com desdém, amém? Ou seja, a lei, o Antigo Testamento não poderia ser recebido de qualquer maneira, com incredulidade, com desdém. Por quê? Porque a transgressão era forte, amém? Não podia ser tratado com desdém, porque a transgressão da mesma era visitada com severos castigos. Se alguém não cresce na lei, se alguém tratasse ela de qualquer maneira, amém, não a cumprindo, a severidade era grande, amém? Então ele chega à seguinte conclusão inspirada por Deus: o que será, amém, daqueles que desprezam o Evangelho? Se a lei, se algo que foi transmitido por anjos, como vocês acreditam, algo que foi transmitido por Moisés, que era muito inferior a Cristo, amém, era castigado com severidade, imagine, diz o escritor bíblico, daqueles que desprezam o Evangelho, cujo autor é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres, amém? Muitos e variados milagres. Então preste atenção, irmãos. A suma da questão é: quão mais elevada é a dignidade de Jesus Cristo, amém? Da dignidade de anjos e da dignidade de Moisés. Quem tem a maior dignidade? Quem é digno de toda a honra e toda a glória? Esse é o ponto, é a questão que ele está colocando aqui para os leitores dele da época e para nós nessa noite. Por isso se deve prestar muito mais reverência ao Evangelho. Se Cristo é digno acima de anjos e de Moisés, amém? Há que se prestar muito mais reverência ao Evangelho em relação ao que? A salvação, amém? Porque o texto está falando de salvação, do que a lei. É a pessoa do seu autor, Jesus Cristo, que enobrece o Evangelho em relação à lei. A gente tem que prestar bem atenção nisso. Por que o Evangelho, nesse contexto aqui de Hebreus, ele é enaltecido acima da lei? Por causa da pessoa, amém? De Cristo. Porque o que João fala lá, né? O pastor mandou vocês deixar o dedinho lá em João, mas o próprio pastor não deixou, né? João 1,17 fala o que, né? Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Veja,
João já está fazendo a mesma coisa que o escritor de Hebreus está fazendo, ele está fazendo num único versículo. A lei foi dada por quem? Por Moisés. Moisés era o mais importante, não é? Dos profetas do Antigo Testamento, incomparável. Mas aí ele faz a diferença: a graça e a verdade. Ou seja, o que é completo. A lei veio através de Moisés, mas o que é completo, a graça, a verdade, ou seja, o cumprimento, a revelação final, vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus veio trazer a revelação final de Deus sobre a salvação. Moisés trouxe a lei, a graça, a verdade, o que é completo, quem trouxe foi Jesus Cristo. Aleluia. Então, Cristo é digno, então devemos ter uma reverência maior ao Evangelho. Mas você pode estar se perguntando: calma aí, pastor, o Evangelho não está em toda a Escritura Sagrada? A gente sempre fala isso, não é? Amém? Né? De Gênesis a Apocalipse não está o Evangelho, não é pregado isso continuamente aqui na igreja, né? E todos os que foram salvos, né, de Adão ao último eleito que for salvo, não vão ser salvos apenas porque esperam em Cristo, não vão ser salvos apenas na pessoa de Cristo, ou seja, no Evangelho. Os do passado, na fé no Messias que viria, e nós e os que ainda vierem a crer no Messias que já veio e vai voltar, sim, é verdade. Todos nós somos salvos pelo Evangelho, tanto os do passado, do Antigo Testamento, como nós nos dias de hoje, os que ainda virão a crer. Todos da história, não existe nenhum crente que foi salvo sem crer na pessoa de Cristo. Os do passado, no Messias que viria, nós, a igreja, no Cristo que já veio e vai voltar. Nós não estamos desmentindo isso, nem o escritor de Hebreus está fazendo isso. Mas lembre-se, Deus, em sua soberania, não revelou de maneira plena a sua salvação aos nossos irmãos no passado. Deus, soberanamente, não revelou totalmente a sua salvação aos nossos irmãos no passado, mas de maneira orgânica a foi revelando paulatinamente durante todo o Antigo Testamento, deixando a plena revelação reservada para o Verbo encarnado, Jesus Cristo, para que ele, Jesus, seja digno, amém? De toda a honra, toda a glória, para louvor de Deus Pai. Então Deus não revelou totalmente a salvação, mas revelou Cristo ali, como sombra, amém? Quem creu no Messias que viria foi salvo no Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, é a história de Cristo. E os profetas apontaram para Cristo, Moisés apontou para Cristo, nós vamos abrir um texto assim, mas o Pai reservou a plena revelação para o seu Filho, para que toda a glória seja dada a quem? Ao Filho, e não a mais ninguém, amém? Abre lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15, Deuteronômio 18, 15, o próprio Moisés, que foi o mediador da lei, aponta para Cristo, não é? Jesus Cristo mesmo fala: Moisés falou de mim, amém? Deuteronômio 18, 15, Moisés falando bem assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A quem nós devemos ouvir? Senhor, vou fazer uma tenda aqui para Moisés, para Elias e para o Senhor, e vamos ficar aqui no monte para o resto da nossa vida, porque aqui é muito bom. O pai interveio e falou: não, este é meu filho, a ele ouvirás. Jesus, quando se sentou no monte, ele fala bem assim: e ele tomou para si o que Moisés, porque ele era para quem Moisés apontava. Ele sentou no monte e falou: o que falaram para os antigos? Ah, falaram isso, eu vos digo, vocês têm que me ouvir, porque Moisés apontou para mim, amém? Quem trouxe a plena revelação da própria lei, do que a lei dizia, e trouxe a plena revelação da salvação? Cristo Jesus, aleluia. Ele é digno. O escritor de Hebreus que nós estamos lendo, no capítulo de número 12, a gente até já citou aqui, falando, né? Hebreus capítulo de número 12,
versículo de número 2, ele vai trazer essa expressão que, se Deus permitir, lá na frente nós vamos meditar mais, mas ele fala bem assim, 12:2: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são aqueles do capítulo de número 11, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu li o 1, né? Mas olha o 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, para quem eu vou olhar? Vou olhar para Moisés? Não, eu vou olhar para Cristo. Vou olhar para Elias? Não, eu vou olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ora, pastor, então esses homens não valem? Não, de forma nenhuma. O Antigo Testamento é válido, muito válido. A Bíblia toda é para nós, para a igreja, mas eu olho para o Antigo Testamento segundo a luz do Evangelho. Amém? Segundo a luz da revelação que Jesus Cristo trouxe. Que fique bem claro, tá, irmãos? O pastor aqui, e para quem está ouvindo, vai ouvir o áudio se alguém ouvir, o pastor aqui não está dizendo que Jesus é a chave hermenêutica. Isso é heresia, tá? Mas a gente olha para o Antigo Testamento segundo a luz do Evangelho, segundo a plena revelação da salvação que Cristo, o Filho de Deus, que é digno sobre todos, trouxe. Irmãos, que fique bem claro para nós, não deve ficar nenhuma dúvida em nosso coração de que a lei de Deus é santa e ela é boa. Romanos 7:12, eu sempre gosto de citar isso quando a gente está falando de lei aqui na igreja. Romanos 7, versículo de número 12, porque tem muito falsos irmãos, né? E que menosprezam a lei de Deus, e quem menospreza a lei de Deus é punido com severidade, não é o que o texto acabamos de ler aí, né? Em Hebreus, a lei é boa, ela é santa. Romanos 7, versículo de número 12. Paulo fala isso inspirado por Deus. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Não deve ficar qualquer dúvida. Tanto a lei como a graça procedem do Deus Trino. Amém? O que diferencia é por meio de quem elas foram propagadas. Amém? A lei 17 que a gente já leu, já a graça por meio de Jesus Cristo, que é evidentemente mais digno do que Moisés. Então a diferença é somente essa: a lei é boa, ela é o que Paulo fala, né? Ela é boa, ela é santa, o mandamento é justo, é bom. Só que o que diferencia é quem propagou ele. A lei foi Moisés, a graça, a verdade, a revelação plena foi o Filho de Deus, e o Filho de Deus é muito mais digno do que Moisés. A diferença está no propagador, e não que a lei é inferior nesse sentido. Amém? Que a graça, porque tanto a lei como a graça partem do Deus Trino. O Deus vivo deve sempre, irmãos, ser ouvido com a mesma atenção, amém? Mas com muito mais reverência quando ele, Deus, se manifesta com mais plenitude, ou seja, através do Evangelho, amém? Com muito mais desejo de obedecê-lo, conforme a revelação cresce proporcionalmente. Então veja só, irmãos, isso serve até para a nossa caminhada cristã. Alguém ouviu falar de Cristo, Deus é um eleito, ele ouviu o Evangelho, né? As pessoas falam o primeiro amor, né? E ele creu, ele está apaixonado por Cristo, né? Aí algumas pessoas vão falar assim: vive só no poder, não queira saber de doutrina, não. Quanto mais aquela pessoa conhecer, mais ela vai amar. Se ela mais conhecer, menos amar, é porque ela nunca realmente amou. Essa é a diferença. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós sabemos sobre Cristo, por isso que Pedro fala assim: crescei na graça e no conhecimento de quem?
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso vai nos levar a amar a Ele cada vez mais, amém? Então o conhecimento verdadeiro, aquele que vem de Deus, não só intelectual, mas aquele que há dentro do nosso coração, nos faz amar a Cristo cada vez mais e reverenciar a Ele acima de todos, amém? E é isso que a revelação de Deus fez, amém? Ela conduz a esse amor a Deus, a Cristo, cada vez mais pelo seu povo. Então a preocupação do escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, é mostrar que na lei, no Antigo Testamento, Cristo estava lá, mas ele estava em quê? Em oculto, amém? Contudo, ali, tudo que é pregado apontava para ele. Irmãos, nós estamos estudando lá Jonas, né? Um domingo sim, um domingo não, amém? Jonas aponta para quem? Para Cristo, amém? Não é Jonas, é Cristo, porque Jonas é um pecador. Jonas não quis pregar o evangelho para pecadores, Deus mandou e ele está desobedecendo, mas ele aponta para aquele que em tudo obedeceu, amém? Da mesma forma, o capítulo 1 de Hebreus, o escritor de Hebreus está citando os Salmos, foram as últimas pregações da sexta-feira, e os Salmos estavam falando de quem? De Davi, de Salomão, mas o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, sabe que o que estava falando ali para aqueles homens apontava para Cristo, porque aqueles homens não podiam conter nele o que o salmista inspirado estava falando. Por quê? Por exemplo, Salomão fala, o seu reinado será eterno. Mas Salomão, como o reinado de Salomão vai ser eterno? Durou só 40 anos. Então não era Salomão, estava impresso naquele que viria. Por isso o evangelho estava lá, oculto, mas Cristo estava lá. Não totalmente revelado, mas ele estava lá, amém? Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Já no evangelho, ele, Jesus, e a salvação são plenamente manifestados. Se lá no Antigo Testamento está indo em oculto, já no evangelho, com a vinda do verbo encarnado, ele então se manifesta completamente. Vamos para o texto, volte lá para Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. O texto diz bem assim, né? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O texto fala, né? Para que delas jamais nos desviemos. Algumas traduções, muito poucos, pode estar assim, para que dela não soltemos, não larguemos elas, para que nós mantenhamos elas junto a nós. O sentido aí, irmãos, alguém pode pensar assim, que o sentido aí é de perda de salvação, não desviemos, amém? Mas está longe da ideia de perecer ou de perder salvação. A intenção do escritor de Hebreus é mostrar a mente dos seus ouvintes, né? Alertar a mente dos seus ouvintes, de nós nessa noite, daquilo que já sabemos. Se você sabe algo, amém? Fique firme nessa verdade. É isso que ele está querendo dizer. Devemos nos apegar. Vocês já sabem que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês já sabem que Ele é o Filho de Deus. São informações que já foram dadas a respeito de Cristo. Se apegue a ela. Não solte isso. Amém? Se apegue a essas verdades absolutas sobre Cristo e sobre a salvação vinda de Deus. Ora, por exemplo, irmãos, nós sabemos que Cristo morreu de maneira substitutiva no nosso lugar. Amém? Numa cruz. Se apegue a essa verdade. Tenha ela em mente no seu coração, sempre. Não se desvie disso, porque as heresias estão aí. Fique firme, é isso que ele está querendo dizer para os seus leitores e para nós. Fique firme nas verdades que você já sabe. Se você já sabe, fique firme, medite nisso, segure ela, não deixe ela escapar de você, amém? Por quê, irmãos? Porque uma mente atenta é como se fosse um vaso sem furos, né? Uma mente atenta, uma mente que está ouvindo a palavra de Deus, está guardando e retendo aquela verdade, medita nela dia e noite, é como se fosse um vaso que não tem furo.
Amém? Ele está ali, está contendo aquela verdade e não está deixando ela escapar. Já uma mente dispersa, amém? Que não está nem aí para a verdade de Deus sendo revelada, uma mente insolente, ela vai parecer um vaso cheio de furos. E aí a verdade vai saindo e as heresias vão entrando. A verdade vai saindo, amém? E vai sendo colocado heresias destruidoras. Então o escritor de Hebreus está falando, se apega à verdade, que você já sabe. Não se desvie dela. Fique firme nela, amém? Fique firme nas verdades que já foram faladas sobre Cristo e sobre a salvação. Veja o verso de número 2. Veja, irmãos, e é lindo isso aqui, porque o escritor de Hebreus, ele está exaltando a graça em relação à lei, mas ele não deixa de sempre estar apontando para a lei, né? A lei é boa, a lei, não despreze ela. E o versículo de número 2 é bem isso, porque ele fala assim, ó, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, veja como ele exalta, né? Se tornou firme. Então, mais uma vez, ele mostra o valor da lei e a exalta, ou seja, ela nunca perdeu o seu valor. A lei nunca perdeu o seu valor, amém? Para o Deus vivo, amém? Ela é autenticada pela sua fidelidade, não deixando sem castigo aquele que no passado a menosprezou. Essa firmeza revela a sua autoridade, ou no caso da lei, e a sentença adicional sobre as transgressões deve ser tomada como expectativa, já que o meio pelo qual Deus se revela vingador, com certeza não é fútil nem eficaz. Irmãos, como você vai ser salvo? Qual é o padrão de Deus para você ser salvo? A perfeição, não é verdade? A pessoa ser salva, só vai ser salva se ela for perfeita. Aí você vai falar, impossível, realmente, impossível. Mas teve um que foi perfeito, Cristo, no meu e no seu lugar. Por isso, todo aquele que crê na perfeição dele, na obra perfeita dele, esse será salvo. Em Cristo nos é imputada a justiça dele, pela fé. Então Deus olha para nós como perfeitos, porque cremos naquele que foi perfeito. Isso é salvação bíblica, amém? Então a lei, eu não uso a lei para ser salvo, porque eu não conseguiria, eu peco até por pensamentos. Mas eu uso a lei uma vez salvo, crendo em Cristo, para viver uma vida que enalteça ao Deus que me salvou. Então a lei nunca deixou de ser instrumento para o povo de Deus salvo por graça. Ela é o meio pelo qual eu sei como agradar aquele Deus que me salvou ao entregar o seu Filho por graça na cruz do Calvário, por amor a nós. Então a lei, ela tem o seu valor. Nunca esqueça disso, porque tem muitos hereges no nosso meio que diz que você não precisa da lei, mas a lei é necessária para sabermos como glorificar ao nosso Deus. Na verdade, a graça nos livra da maldição da lei, e depois que nos livra da maldição da lei, que eu não consigo ser salvo cumprindo ela, ela nos leva de volta para a lei, para que nós possamos, pela lei, agradar aquele que nos salvou. O verso de número 3 diz bem assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E que coisa linda, irmãos, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O texto fala bem assim, né? Se negligenciarmos tão grande salvação. Olha, irmãos, se a lei, que revelou de maneira oculta a pessoa de Jesus Cristo, condena todo o que fez pouco causa dela, imagine se negligenciarmos o Evangelho, que revela a Cristo Jesus de maneira plena e maravilhosa. O Deus vivo, nosso Pai Celeste, quer que valorizamos seus dons de acordo com a sua importância. A graça oferecida no Evangelho é grandíssima, por isso o escritor bíblico diz, tão grande salvação.
Quando ele vai falar da graça, ele fala tão grande salvação. Quanto mais precioso é a revelação de Deus para nós, mais objeta, mais horrível e pecaminosa é a nossa ingratidão. É isso que o escritor está deixando claro. Caso não conservemos para nós mesmos o seu valor intrínseco, a consonância, a grandeza de Cristo, assim será a severidade da vingança de Deus contra todos os que desprezam o Evangelho. Quando Cristo estava aqui andando entre nós, Deus conosco, o que ele fala? Ora, se os milagres que eu tivesse feito aqui tivessem sido feitos lá, né? Ele cita Corazim, ele cita Tiro, eles já teriam se convertido. Sodoma e Gomorra também tinham sido salvos. O que Cristo está querendo falar com aquilo? Que o castigo daqueles será menor do que o castigo da nossa geração. O mundo que ouve o Evangelho e não o aceita, receberá castigo maior do que aquele, porque lá quem revelou foi Moisés, foram os profetas, que não se comparam com Cristo. Aqui a revelação é do Filho de Deus, o Evangelho é a história de Cristo, ele revelou, ele é digno, a severidade será muito maior com a geração que hoje nega Cristo, que hoje tripudia do Evangelho. Não tenha dúvida disso, é isso que o escritor está deixando bem claro. A severidade será muito maior, a vingança de Deus será maior, amém? A ira de Deus, porque estamos tripudiando do Filho dele. O texto diz tão grande salvação, não é? Então, duas coisas nós aprendemos aí quando o escritor fala tão grande salvação no verso de número 3. Primeiro, só há salvação na pessoa de Jesus Cristo, em sua obra, ou seja, só há salvação no Evangelho. Logo, aquele que rejeita, rejeita toda a revelação divina. Romanos capítulo de número 1, 16. Só há salvação no Evangelho, fora dele não há. Por isso que nós falamos, os do passado foram salvos pelo Evangelho, mas não pela plena revelação dele, mas criam no Messias que viria. Veja o que Paulo fala em Romanos 1,16: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação, amém? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Ou seja, não há salvação fora do Evangelho, ou seja, fora da pessoa e da obra de Cristo. Lembre-se, eu sempre falo aqui na igreja, algumas pessoas às vezes, nós mesmos erramos, né? Eu mesmo já errei muito, né? Ah, irmão, você tem que viver o Evangelho. Não, ninguém pode viver o Evangelho. O Evangelho não se vive. O Evangelho é a história de Cristo. O que o Evangelho faz em nós é o poder de Deus para salvos podemos viver na plenitude de Cristo, que é o Evangelho, de glória em glória, como por espelho sendo transformado a sua imagem. Esse é o poder do Evangelho na prática, na nossa vida diária. Amém? Somos transformados, o nosso caráter, o nosso caminhar, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Evangelho é Cristo, é a pessoa e a sua obra. Amém? Logo, todo que busca salvação em qualquer outra coisa, budistas, muçulmanos, qualquer outro, não está bem, irmãos, vai perecer. Amém? A pessoa ouviu o Evangelho, não, eu prefiro o budismo, vai perecer. Ah, eu ouvi o Evangelho, não, eu prefiro o candomblé, vai perecer. Só há salvação em Jesus e na sua obra, no Evangelho. Não há salvação fora dele. Então qualquer um que busque salvação fora do Evangelho vai se perder, ou qualquer um que mistura, que pensa que o Evangelho precisa de algo a mais para salvar, que Jesus Cristo e sua obra perfeita não são suficientes para garantir a salvação. Essa pessoa é louca, está caminhando a passos largos para o lago de fogo. Se alguém fala assim, é Cristo mais circuncisão, essa pessoa não é salva. Ela está misturando o Evangelho com alguma coisa, está misturando Cristo e a obra dele com outro. É
é Cristo mais a placa da igreja, porque se eu não frequentar tal igreja, eu não sou salvo. Essa pessoa está indo para o inferno. Não se mistura o evangelho, a obra de Cristo e a sua pessoa, com mais nada, ele é suficiente. Amém? Mas tem um segundo ponto: tão grande salvação. Se a salvação que há na revelação de Jesus Cristo e sua obra, ou seja, no evangelho, é tão grande, grande é o conforto que o povo dele tem, não é verdade? Grande é o conforto para a nossa alma. Se a salvação de Deus é tão grande, grande é o conforto para nós. Se é ruim para os que não creem, é bom para nós. A salvação do povo de Deus por fé, dom de Deus, ou seja, daquele povo que crê no evangelho, é garantida, é certa. Amém? Por isso que Paulo Leivas Macalão, no seu hino, fala o quê? Eu verei a face de Jesus. Por quê? Porque ele tinha certeza que grande é a salvação com a qual o meu Senhor me salvou. Amém? Nós veremos. É grande, é garantida, é certa. Pois a palavra de Deus de forma nenhuma é vazia. Amém? Senão que contém em si mesma a garantia real da salvação de todo aquele que crê. Aquele que creu na obra e na pessoa de Cristo, como a Escritura revela, essa pessoa é salva. Não tem como separar do amor de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, é uma grande salvação. Não é uma salvaçãozinha pequena. Não é uma salvação que você é salvo aqui e corre o risco de perder ali. Está entendendo? É uma grande salvação. Se realmente é dom de Deus, o seu crer, você é salvo. Isso é maravilhoso para nós. O texto ainda diz: a qual tendo sido primeiramente anunciada pelo Senhor, não é? Então o escritor de Hebreus, ele fala que o primeiro arauto do evangelho é quem? É o próprio Cristo. Ele é o arauto do evangelho. Ele é o primeiro. Amém? Ele é o arauto do evangelho. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, com essa afirmação, remove a incredulidade e qualquer tentativa dos inimigos da fé de menosprezar a mensagem do evangelho. Porque alguém poderia pegar e falar assim: calma aí, Jesus pregou o evangelho, mas ele morreu, cadê? Só é salvo quem ouviu ele, quem não ouviu ele. Não é o que mais nós temos hoje em dia, irmãos? Hereges dizendo que a palavra de Deus foi adulterada, que a Bíblia não serve mais. O que eles estão dizendo? Ah não, só foi salvo quem ouviu Jesus. Quem não ouviu, o escritor de Hebreus não vai, ele está derrubando por terra tudo isso. Amém? Se alguém se levantar com isso, esse texto já derruba por terra. Jesus é o arauto. Amém? Com certeza. Mas a doutrina de Cristo foi adiante, através de quem? Dos seus apóstolos, dos seus profetas. Amém? Ora, a doutrina que nossos irmãos hebreus do tempo da carta ouviram, e muitos deles não ouviram de Cristo, amém? A doutrina da salvação que eles ouviram e que nós ouvimos, amém? Através das pregações nos dias de hoje, procederam de quem? Do Filho de Deus. Não tenha dúvida disso. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Você está ouvindo aquilo que foi anunciado por quem? Por Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, mostraram ser fiéis às instruções transmitidas por Cristo. Por isso ele usa a palavra confirmado. Vamos ver com calma o texto, irmão. Olha que coisa linda. Abre lá em Hebreus. Por isso que a gente tem que ler com calma. Ó. Ele fala assim, ó, né? Versículo de número 3, não é? Ele fala bem assim, Hebreus 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, quem anunciou? Primeiramente, Jesus Cristo. Foi-nos depois, veja só, ele usa a palavra confirmada, pelos que a ouviram. Ouviram de quem? Do próprio Senhor. Amém? Essa palavra confirmada significa o quê? Que
e assevera que o evangelho não era um vago rumor, amém? Mas não é uma coisa, ouviram falar, né? Sem qualquer autoria, nem uma história, né? Que uma pessoa sem credibilidade falou, mas sim uma notícia que tinha sido dada por autores fiéis, homens de peso e de autoridade. Homens quais foram? Escolhidos pelo próprio Cristo, amém? Os seus apóstolos. Então foi confirmada porque Cristo anunciou, os apóstolos ouviram. O último apóstolo foi quem? Paulo, como tardio, né, ele mesmo fala. E esses apóstolos anunciaram essas verdades que Cristo falou para eles, amém? Por isso que apóstolo é só quem viu a Cristo ressurreto, amém? Então essas verdades foram transmitidas. O que ele está? Foi confirmado por esses que ouviram. Logo, se você ouviu essa verdade, retenha ela no coração. Você não precisa ouvir Cristo falando, você ouve os apóstolos. E nós hoje em dia? A palavra de Deus, o cânon que já está completo, amém? Vamos ver isso na palavra de Deus, Mateus capítulo de número 28, amém? Então não tenha dúvida de que Deus preservou a sua palavra. Mateus capítulo 28, famoso texto, né? Então, a palavra de Cristo, o arauto do evangelho, foi confirmada pelos seus apóstolos. E Jesus dá esse mandamento a eles, né? Jesus aproximando-se dele, Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora presta atenção no 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o texto aqui, o versículo de número 3, está apontando para os apóstolos, aqueles que ouviram do arauto primeiro, do primeiro que anunciou, o próprio Filho de Deus. Esses confirmaram o que ele falou, amém? Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Atos 2:42 fala bem assim: e perseveravam. Veja só, o escritor de Atos, que é Lucas, né? Você poderia falar, e perseveravam na doutrina de Cristo. Mas como é que o evangelho é tão lindo, né? Ele não escreve isso. Por quê? Será que ele está menosprezando? Não, é porque não há diferença. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Não há diferença entre o que Cristo falou e o que os apóstolos falaram, amém? É a mesma coisa. Por isso que eles falam. Então a igreja primitiva, como as pessoas gostam de falar, né? Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja fiel, ela confia no quê, irmãos? Na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos é o evangelho. A igreja fiel dos dias de hoje confia na palavra de Deus, confia no evangelho, amém? Em toda a sua extensão, e reverencia toda a escritura, não faz dicotomia. Não, é só os 4 evangelhos, eu não quero saber das cartas paulinas, eu não quero saber de Pedro. Como você pode fazer isso? E tem muita gente fazendo isso, hereges. Não, eu quero só saber das cartas de Paulo, não quero saber da carta de Tiago. Eu quero saber só do Novo Testamento, não quero saber do Antigo. O que nós precisamos é entendimento e discernimento. O Antigo Testamento eu vou ler com certeza, vou aprender muito com Deus no Antigo. Como? Segundo a luz do evangelho. E o Novo Testamento é a plena revelação, dada por Cristo, escrita por 4 homens nos 4 evangelhos, e todas as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, amém? De Pedro, todo o Novo Testamento. Ali está a plena revelação do evangelho, de como Deus salva, de como Deus salva o seu povo. Isso é que a Bíblia fala. Como é que Deus salva o seu povo? Leia o evangelho. E
por que nós devemos saber como Deus salva o seu povo? Porque qual é o objetivo final de Deus? A sua glória. E como é que Deus vai ser glorificado? Através da salvação do seu povo. Amém? Para a exaltação, para o louvor da sua graça, como diz o escritor de Efésios, Paulo, no capítulo 1, para o louvor da sua graça. Versículo de número 4, nós estamos indo para o fim. Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles. Veja, eles falaram, pregaram, e Deus ainda deu um testemunho a mais. E dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, lembra que além dos apóstolos terem recebido do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a mensagem que pregavam, Deus também imprimia, certificava a palavra por eles pregada através e por meio de milagres. Amém? O escritor bíblico se utiliza de 3 termos, né? Ele vai falar aí em relação aos milagres, ele vai falar que eram sinais, ele vai falar que eram prodígios e milagres propriamente ditos, né? Dando Deus testemunho juntamente com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Por que sinais? Porque esse agir sobrenatural de Deus incitava a mente de quem estava ouvindo a atentar para algo mais elevado do que à primeira vista poderia parecer. Ora, irmãos, lembre-se, eles estavam no mundo romano, dominado por quem? Militarmente por Roma, mas intelectualmente pelos pensadores gregos. Ora, se os pregadores chegassem nas regiões, os apóstolos, e Paulo foi um dos que mais chegou, nas regiões mais próximas à Grécia, a Roma, e simplesmente falasse sem milagres, provavelmente as pessoas pensavam, mais um pensador grego, mais alguém que está falando alguma coisa aí. Mas os milagres, os sinais, serviam para trazer à mente de quem estava ouvindo: isso aí é algo novo, isso aí é muito superior a Sócrates, aos pensadores gregos, é algo sobrenatural. Amém? Para certificar a pregação. Por que prodígios? Porque incluía algo novo, inusitado, ninguém esperaria. Amém? Aqueles povos antigos não esperavam milagres quando alguém começava a discursar sobre Júpiter, sobre os deuses gregos. De repente aparece alguém e faz um milagre. Lembre-se de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele está pregando o evangelho, aí ele olha para um homem paralítico, ele fala, e ele percebe que ele tem fé. Lucas escreve isso. Então Paulo pega e puxa esse homem, levanta, em nome de Jesus, e o homem começa a andar. Foi algo inusitado, a ponto, isso é maravilhoso, né? Das pessoas falar assim: é Júpiter, os deuses vieram até nós, e começaram a aplaudir, querendo sacrificar animais ali. E Paulo fala, e Barnabé: não façam isso, nós somos homens iguais a vocês, glorifica a Deus, esse Deus que nós estamos revelando através do evangelho. Aí logo em seguida o que acontece? Vem judeus de Antioquia, eu acho, agora me falta a cidade, e incita o próprio povo que queria sacrificar eles, e eles começam a ser apedrejados. Paulo é levado para fora e dado como morto. Você vê que Paulo não quis a glória dos homens, mas preferiu as pedradas dos inimigos para a glória de Deus. Mas era inusitado, eles não esperavam. Por isso prodígios. E por que milagres finalmente? Porque através desse agir sobrenatural de Deus, Deus exibia, marcava especialmente e mostrava a extraordinária ou o extraordinário poder que o evangelho tinha. Amém? O texto ainda diz assim, dando testemunho, não é? Que Deus deu testemunho. Amém? Dando Deus testemunho. Ou seja, irmãos, que os milagres, sinais, prodígios aconteceram com um propósito específico. É só seguir
O contexto. Aqueles homens ouviram de Cristo e estão pregando o evangelho. Por que aconteceu esses milagres? Deus está dando um testemunho específico. Para quê? Para servir, para validar a mensagem dos apóstolos. É isso. Para o estabelecimento do evangelho. Aqueles milagres aconteceram entre os apóstolos para certificar o evangelho. Deus deu testemunho. Vou testemunhar. Como é que Deus deu testemunho? Ele falou? Não, ele simplesmente mostrou sinais através dos apóstolos para testificar. Amém? Então não foi o acaso. Amém? Mas teve um propósito específico. Não foi para que os apóstolos se enaltecessem e presta atenção, irmãos. Amém? Preste atenção. Qualquer suposto milagre nos dias de hoje que leva as pessoas a se distanciar da palavra do evangelho devem ser considerados o quê? Anátemas. Porque os milagres apontavam para a mensagem. Deus está testificando, é verdadeira essa mensagem que eles estão falando. Então, se acontecer um milagre no dia de hoje, Deus é poderoso para fazer milagres? Com certeza. Mas se esse milagre... Veja bem, irmão, a igreja romanista fala de muitos milagres, né? Mas os milagres da igreja romanista estão levando o povo a quê? A adorar santo, a adorar a imagem e se afastar do quê? Anátema. Pode chover milagre. Se o milagre não leva as pessoas à obediência da palavra, a enaltecer o evangelho, ou seja, a dignidade de Cristo, da revelação plena de Deus, é anátema. Porque os milagres dos apóstolos nunca apontaram para os apóstolos, mas para a palavra. Então qualquer pastor nos dias de hoje, eu faço, eu aconteço, o poder de Deus está em mim, ele está roubando a glória daquele que é digno, que é Cristo. O milagre deve apontar para Cristo. Venha para essa igreja, porque essa igreja tem milagre. Anátema. Os milagres apontam para a palavra. Aleluia. Se não apontar, se estiver desviando para outra coisa, anátema. Porque Deus fez os milagres para apontar e ver e dar veracidade à pregação do evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que ele crê. O texto ainda diz assim: por distribuições do Espírito. Quando o escritor fala distribuições do Espírito, ele está querendo falar de dons, tá? Distribuições de dons do Espírito Santo. Então, outra maneira de testificar a mensagem do Evangelho é através de dons. Mas, veja só, é a mensagem do Evangelho através de dons. Ora, preste bem atenção, irmãos. Os dons extraordinários do primeiro século, os dons que todos nós, como filhos de Deus, temos da parte de Deus nos dias de hoje, atuais, amém? São apêndices que confirmam o poder do Evangelho para salvar homens pecadores. Então você veja bem, irmãos, vamos falar do dom maior. Qual é o dom maior? O amor. Se o Evangelho é poder de Deus, que salva todo aquele que nele crê, o que vai brotar em nós? O amor de Deus. E a gente já falou isso na palavra inicial. Amor de Deus que nos leva a amar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e amor de Deus que nos leva a amar o mundo não ama o próximo. Por que o pastor pode falar isso? As catástrofes, as pessoas se ajuntam. Tudo auto, justiça. Pergunte para uma pessoa do mundo, ela vai se achar muito boa. Amém? Ela vai falar, eu mereço o céu. Porque teve uma catástrofe aí, eu ajudei com uma cesta básica. Eu fiz aquilo, eu ajudei. O povo de Deus não se enaltece disso. Porque ele dá sem ter nada em troca. Ao contrário, nós sabemos muito bem que na maioria das vezes que a gente demonstra amor, nós não vamos receber nada em troca. E Cristo nos alerta disso. O que a sua mão dá, a outra não fique sabendo. Nós não buscamos a honra dos homens. E esse é o verdadeiro amor, dom de Deus. Quem é alcançado pelo Evangelho tem esse amor, que não se triunfa, que não se orgulha, que não se soberbece. Amém? Que não se vangloria da tristeza dos outros, mas se compadece com o sofrimento. Esse amor o mundo não tem. Só quem tem e cresce, está crescendo nesse dom, e deve buscar mais desse dom, é o povo de Deus.
Amém? Glória a Deus. Para quê? Para mostrar, para que o mundo olhe assim e fale: essa pessoa é diferente. Amém? Para que o próprio mundo, mesmo aqueles que não vão se salvar, glorifiquem a Deus pelas suas boas obras. Não é isso que Jesus fala? Amém? Que as pessoas possam olhar suas boas obras e que Deus seja glorificado. Amém? Através de vocês. Glória a Deus por isso. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder dos dons. Mas em relação aos dons extraordinários, porque o escritor aqui está falando de testificar do primeiro século, fica claro que eles tinham, segundo a vontade de Deus, amém? E decreto do Deus vivo, a função de auxiliar na propagação do Evangelho, e em parte para a admiração, com o fim de mover as mentes humanas à obediência. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Então, tudo é para que o Evangelho seja glorificado, amém? E para que a mente de quem está vendo aqueles dons no meio da igreja seja conduzida à salvação. É isso que aconteceu no primeiro século. 1 Coríntios 14, versículo de número 22. 1 Coríntios 14, 22. Vai falar de dois dons extraordinários, tão maravilhosos, que nossos irmãos tiveram. Veja só como é que Paulo trata esses dons. 1 Coríntios 14, 22, 25. Veja que é para a salvação, para a testificação do Evangelho que estava sendo pregado. Veja só, de sorte que as línguas, o dom de línguas, constituem um sinal não para os crentes. Veja, o pensamento de Paulo às vezes é diferente do pensamento de muitos de nós hoje, amém? As pessoas vão falar assim: como você é batizado com o Espírito Santo? Tem muito isso nas igrejas, A pessoa é batizada quando ela fala em línguas, e é o próprio crente que está falando isso. Mas a Bíblia está dizendo que o falar em línguas não é testemunho para a igreja, mas para os de fora. Não é isso? Está aí o texto, olha que coisa linda, de sorte que as línguas constituem sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, veja, aí tem um dom de profecia, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, ou seja, pessoas não salvas, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Paulo é bem claro, não tem o que discutir, porque eles não vão estar entendendo nada, a igreja toda falando em línguas. O pessoal vai falar: esse povo é doido. É isso que Paulo está dizendo, amém? Porque ele está fazendo uma comparação entre línguas e profecia. Profecia era muito superior, o dom de profecia. Ele continua: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido, é por todos convencido e por todos julgados, tornam-se-lhe manifestos o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Veja só, irmãos, esses dons era para quê? Para que a pessoa incrédula testificasse que o que estava sendo pregado era o quê? Verdade. Então o dom nunca será para a exaltação, mais uma vez, de alguém, amém? Ao grande profeta. Não. É para a conversão do povo. E não, é para a exaltação não de pessoas, mas para a exaltação da mensagem do Evangelho. A mesma coisa, se há dons, se há profecias, mas isso afasta as pessoas da palavra, não pode, amém? Se há dons que apontam e levam as pessoas a serem fiéis à palavra, a olharem para o Evangelho, amém, mas se não, não pode. É a mesma coisa de milagres, sinais e prodígios. Então o versículo termina dizendo que todos estes milagres e dons eram segundo a vontade de Deus, não é isso? E a gente já está encerrando, tá, irmãos? Hebreus capítulo de número 2, vamos ler somente o finalzinho, versículo de número 4,
e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o Espírito Santo é Deus, não é? Então, segundo a vontade de Deus, amém? Né? O versículo termina dizendo que todos esses milagres e dons eram segundo a vontade de Deus, ou seja, eles só poderiam ser atribuídos a Deus, não tinha como ser atribuído a outra coisa, e que os mesmos não se manifestaram casualmente. Mais uma vez, o escritor está falando assim, não foi por acaso, amém? E sim com um propósito definido, a saber, com o fim de selar a veracidade do Evangelho. Então, tanto os milagres, prodígios e sinais, como os dons, tinham esse fundamento, amém? Isso tem que ficar bem claro, selar, validar a veracidade do Evangelho, que é o poder de Deus para a grande salvação do Evangelho. E eu encerro com Mateus capítulo número 8, que vai parecer, irmãos, que é um texto fora do contexto. O pastor está doido de trazer isso aí, tem nada a ver, mas é só para a gente ver como é que Deus age em relação a atos soberanos ou sobrenaturais. Abre lá em Mateus capítulo de número 8. Por que o Messias fez milagre, irmãos? Por que Jesus fez milagres? É uma boa pergunta, né? Esse texto talvez elucida para nós. Mateus 8,16 fala bem assim, ó. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Opa, prodígios, sinais, milagres, não é? Jesus está fazendo grandes sinais aí, não é? Veja só, preste atenção, por que Jesus fez milagres? O próprio texto vai explicar. É a mesma coisa do escritor de Hebreus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ou seja, para dar veracidade ao quê? A palavra de Deus. Jesus não veio fazer milagres ao acaso, Jesus não veio fazer milagres só por fazer, mas ele veio para que a palavra de Deus fosse o quê? Confirmada, a palavra falada pelo profeta Isaías, que fala bem assim, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O Messias fez milagres para testificar que a palavra de Deus, a lei, os profetas, o Antigo Testamento, era o quê? Verdadeiro. Aleluia. Não foi ao acaso. Isso é tão maravilhoso que João, que fala de 7 sinais, é o Evangelho de João, ele fala o quê? Ele só cita 7, mas ele fala assim, se fosse falado todos os milagres, não houve quem fizesse mais milagre que Jesus. Todos os milagres, todos os prodígios que Jesus fez, os milagres, não haveria livros no mundo que escrevesse. Mas esses, ele falando dos 7 que ele anuncia, são para que você creia. Por que João falou sobre 7 sinais específicos? Para que nós creiamos, através do anúncio daqueles milagres, que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus, o arauto do Evangelho, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a plena revelação da grande salvação de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, coloque-se de pé, vamos orar, aleluia, para a honra e glória do Senhor.